Boa noite, fã do terror. Aqui quem fala é Kelvin Vieira e hoje eu irei ler 22 histórias de terror, todos do site BuzzFeed. A primeira história é A Cachorra que Vê Espíritos, por Victoria Keller. Minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia, ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamar ela umas 5 vezes, cansada, joguei um travesseiro na porta para fazer ela parar de latir. Aí foi quando ela latiu, do meu lado da cama. Ela estava do meu lado o tempo todo. Segunda história. Vultos descendo do teto, por Alba Ares. Quando eu era pequeno, toda noite, quando as luzes eram apagadas, eu ia dormir. 2 vultos desciam do teto na entrada do meu quarto. Andava calmamente até a minha cama e cada um ficava de um lado da minha cabeceira, me olhando. Eu cobri a cabeça com o cobertor até que o dia eu tive coragem de contar para minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse para rezar e pedir para eles irem embora. Até hoje durmo com o abajur aceso. Terceira história. Estudante Fantasma por Mariana. Tirei essa foto no meu cursinho. Era intervalo e meus amigos estavam dormindo. Tirei a foto para mostrar para outros amigos que estava na outra sala. Não tinha ninguém em pé na hora e atrás de mim, que eu tirei a foto, só tinha parede. Não tinha ninguém passando no momento da foto. Mas quando eu revelei a foto, eu vi que tinha uma sombra em pé. Porém, como eu disse, só tinha parede atrás de mim. Quarta história. Cafuné de Espírito, por Hernani. Meu pai morreu em 1996. Eu tinha então 10 anos e meu irmão 12. Dormimos num beliche no quarto. Ele na cama de cima e eu na cama de baixo. Numa noite acordei no meio da madrugada com alguém fazendo um cafuné na minha cabeça. Achei que era meu irmão. Voltei a dormir. Voltou o cafuné. Levantei da cama e briguei com o meu irmão, que roncava tranquilamente. Voltei a deitar e o cafuné veio pela terceira vez. Nunca rezei tanto na minha vida como rezei naquela noite até o sol raiar. Quinta história. Mãos de sangue e osso, por Anônimo. Eu tinha uns 8, 9 anos. Minha mãe trabalhava à noite e a gente dormia juntos na cama de casal. Um dia senti uma presença estranha. Eu estava com os olhos fechados e quando abri, vi uma mão em volta da cama. As mãos eram de sangue, ossos e peles pendurada. Elas tentavam subir pela cama. Virei e tinha uma sombra branca deitada comigo. Eu consegui, depois de muito tempo, levantar e correr para o quarto da minha avó. Ela não teve coragem de voltar comigo. O depoimento, claro que foi anônimo. História 6. Espírito da Avó, por Arline Rezende. Minha avó morou com minha família nos últimos meses de vida. Ela faleceu no sofá da nossa casa, em um domingo à noite. Na semana seguinte, comecei a ver alguém de branco passando pela casa sempre que ia escovar os dentes. Eu ia atrás e nunca era ninguém. Já minha irmã via formas físicas. Foi o terror por um bom tempo, até que eu e minha irmã não conseguimos dormir mais em nossos quartos com medo. Minha mãe rezou o Pai Nosso, queimou o sofá no quintal e nós nunca mais vimos nada. História 7. O Barbudo de Preto, por Beatriz Carneiro. Eu tinha uns 5 e 6 anos, estava dormindo e acordei com um barulho no meu quarto. Quando eu abri os olhos, tinha um homem parado na minha frente, com uma barba castanha, grande, cabelo escuro e roupa preta. Fiquei olhando para ele com medo, me afastei na cama para o lado da parede. Senti a cama, de solteira, claro, afundar no meu lado e comecei a chorar muito. Olhei de novo e ele tinha sumido. Mas ainda parecia ter alguém deitado do meu lado.
Eu pedi para ir embora porque estava com medo e a cama voltou ao normal. Chorei até dormir. E lembro do rosto desse homem até hoje. Nunca conheci ninguém assim, e meus pais também não. 8. Prédio mal assombrado, por Amiro Dias. Trabalho em um edifício antigo, construído em 1929, no centro da cidade de São Paulo. A sala ficou fechada pelo menos 20 anos antes de nos mudarmos, porque o último dono matou a esposa e também se matou. Nós mudamos para lá há 2 meses e todo dia, quase exatamente a 12 horas e 8 minutos, a campainha toca e nunca tem ninguém. Já olhamos nas câmeras e realmente não há ninguém. Outro dia, eu fiquei sozinho no escritório no final da tarde, apaguei todas as luzes, fechei a janela e ativei o alarme. Quando me viro para fechar a porta, a luz da cozinha estava acesa, uma que eu havia acabado de apagar, e outra vez cheguei de manhã e a luz da sala também apagou sozinha. Escutei até barulho de interruptor. A gota d'água foi quando eu vi meu rosto e o de mais alguém atrás de mim refletindo na tela do computador. Não tinha ninguém quando me virei. Resolvi falar sobre essas coisas com a esposa do zelador, que mora no prédio há vários anos. Ela me disse que lá está tranquilo, mas que aconteceu muitas coisas estranhas e que agora ela consegue pegar o elevador sozinha. Ri de nervoso ainda. E aí, fã de terror, chegou até aqui? Então não se esqueça de me apoiar, se inscrever para ter mais histórias como essa aqui dentro do nosso canal, tá bom? Deixa aquele like e vamos para a 9ª história do vídeo. A Hora do Pesadelo, por Ana Caroline. Minha mãe reclamava que tínhamos muito pesadelo, mas não dizia o que sonhava. Um dia fomos ao shopping e eu sugeri a ela que esperasse na praça de alimentação. Enquanto eu buscava nossa comida no restaurante, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Ela respondeu que estava bem. Finalizamos nosso almoço e fomos à escada rolante. Ao virar para conversar com minha mãe, quase infarto ao ver um homem com roupas do século passado, segurando em um dos seus ombros e olhando para mim com muita raiva. Na hora ela percebeu minha cara de choque e perguntou, gritando: "Por que está daquele jeito?" Eu contei que tinha visto, e ela começou a chorar e disse: "Você acabou de descrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos." 10. Figura sem rosto, por Wesley Rodrigo. Eu tinha 15 anos, e um dia eu resolvi assistir uma série, até de madrugada com a minha irmã. No meio da noite, minha irmã dormiu, e do nada eu comecei a ver o mouse do computador se mexer sozinho. Chamei minha mãe, e ela disse que era outro rato que poderia ter puxado o fio, mandou eu dormir e foi deitar. Do nada, eu juro que eu vi uma figura negra, que não tinha rosto ou aparência humana, atrás da estante, e aquilo olhava para mim e apontava. Eu me caguei de medo. Lembro que eu falava: "Quem é você aí? Eu não quero você na minha casa." "Ninguém te quer aqui. Sai daqui agora." O negócio saiu da minha casa, mas eu vi ele bater no armarinho. Ele meio que passou por dentro do armarinho, que começou a balançar. E a sua porta bateu e fez o maior estrondo. E até hoje, essa figura não sai da minha cabeça. História número 11. Meu amigo possuído, por Marielle Franção. Certa vez, eu, meu esposo e mais um casal de amigos estávamos comendo pizza na nossa casa. Um amigo que era bem espiritual começou a se sentir mal na cozinha e disse que iria até o nosso quarto fazer uma oração. Esse bendito começou a se balançar para frente, para trás. De repente ele começou a dar uma risadinha que arrepiou até o cabelo do cu. Eu e minha colega corremos para a sala, nos borrando de medo. Meu marido foi até ele e depois voltou dizendo que ele queria falar comigo. Fui para o quarto, não passava um fio de cabelo na rodela. Ele parou na minha frente, os olhos fechados, meio revirando,
fez uns gruídos e disse: "Essa é minha casa." Depois ele se ajoelhou, beijou meus pés, passou a mão na minha barriga e fez gesto de ninar. Quando ele abaixou novamente, o celular tocou bem alto e ele saiu do transe. Cerca de um mês depois descobri que estava grávida. Talvez isso explique o gesto de ninar. Meu sogro havia falecido há 8 meses. Talvez isso explique. Essa é a minha casa. Até hoje, morro de medo. História número 12. Apanhei de um fantasma por Yasmin Fontes. Há 4 anos acordei de madrugada e tinha uma mulher de vestido preto ao lado da minha cama. Eu sentei e ela começou a me acusar de ter feito coisas que eu não havia feito. Aparentemente havia roubado alguém dela. Tentei argumentar que não havia feito nada e ela disse que não se tratava daquilo, mas de outra coisa, de outra pessoa, que eu não passava de uma sonsa que fazia de conta que não sabia. Não sei o que passou na minha cabeça de argumentar com uma fantasma. Depois resolvi ignorar e voltar a dormir. Eis que ela teve a brilhante ideia de começar a me puxar para fora da cama, me dar socos no corpo. A parada foi tão real que no dia seguinte eu estava dolorida, principalmente no tornozelo. Ela sumiu do nada e eu não conseguia voltar a dormir de tanto medo. História número 13. Brincadeira demoníaca por Bárbara. Uma vez fui brincar com um tabuleiro de Ouija com a amiga no meu quarto e tentei acender as velas e, por incrível que pareça, elas não acendiam. Não importava o quanto tempo eu encostava o palito de fósforo nela, depois de um tempo consegui acender. Desliguei as luzes e fechei a janela. Do nada, a mãe da minha amiga liga perguntando se está tudo bem com ela, porque bateu uma preocupação. Depois da minha amiga conversar com a mãe dela, começamos a brincar com o tabuleiro, mas infelizmente não aconteceu nada. Apenas o fogo das velas se mexeu de forma estranha. Tempo depois, já estava de noite, a minha amiga já tinha ido para casa, mas eu senti aquela sensação de estar sendo observada. Depois de um tempo, ignorei tudo isso e resolvi dormir. Sonhei que estava sendo perseguida por um bicho assustador, com umas garras enormes, e quando consegui acordar, vi que minhas pernas estavam arranhadas. Conclusão, não consegui dormir mais. Joguei o tabuleiro no lixo e dormi abraçado com minha mãe por 2 semanas seguidas. História 14. Velho Brilhoso. Eu tinha 13 ou 14 anos, dividi o quarto com a minha irmã, e na parede oposta à minha cama tinha um espelho. Acordei com uma luz muito forte, como se alguém tivesse colocado uma lanterna na minha cara. Quando abri os olhos, vi um velho, com aquelas camisolas de hospital, uma barba bem comprida, estilo Gandalf, na frente do espelho. Era o velho que estava brilhando. Ele estava colocando um colar de penas e me viu olhando pelo espelho. O medo foi tão grande que quando ele começou a virar para olhar para mim, eu travei. Não chamei ninguém porque a voz não saía, entalou na minha garganta. Nem consegui me mexer. Fechei os olhos e não abri mais até dar a hora de levantar. Fui para a escola todo mal arrumado porque fiquei dias sem olhar no espelho. Nunca mais fiquei sozinho no quarto, nem em lugares com espelho, só com a luz acesa. E olhe lá, observação, hoje não tenho mais espelho no meu quarto. História número 15. Silhueta Negra por Guilherme. Eu tinha uns 8 anos quando fui passar um fim de semana na casa do meu avô. Deitei no sofá da sala, dormi e apaguei. Acordei só de noite e vi a silhueta negra de um homem sentado no sofá, perto dos meus pés, olhando para mim. Eu não consegui enxergar o rosto, nem traço algum. Não sei se era uma silhueta de um homem careca ou forte. Gritei para minha mãe. Ela ouviu. Fui ver o que era. Contei a ela e não dei bola, achando que tinha sonhado, mas eu sei que ouvi. Era bem real para mim. História número 16. A Lenda do Homem Sem Cabeça, por Tatiane. Quando eu era adolescente,
Umas amigas foram dormir na minha casa, no carnaval. Em uma das madrugadas, acordei ao ouvir alguém chamar por mim. Ao abrir o olho, vi um homem sem cabeça, parado em nossa frente. Ele usava uma calça social e sapatos marrom. Deu um grito tão alto que acordei os meus pais e as meninas. No dia seguinte, ninguém lembrava ao certo o que tinha acontecido. Só eu, inclusive, lembro até hoje, com quase 30 anos depois. E aí, fãs do sobrenatural, qual história, qual lenda você está curtindo mais? Deixa aqui no comentário para mim saber qual vocês estão curtindo mais, para mim procurar mais dessa para trazer para vocês. Gostaram da ideia? Então comente aqui nesse vídeo, tá bom? Não esqueça do seu like. E vamos para a 17ª história, A Bailarina Morta, por Nicole. Quando eu era criança, vi uma menina japonesa, de colã de balé preto, com listas laranja. Quando entrei no meio quarto, ela estava parada, em frente ao espelho, olhando de lado para mim. Quando olhei de novo, a menina sumiu, e saí correndo desesperada, fazendo minha mãe voltar lá comigo. Anos depois, ela me confessou que ficou assustada naquele dia, pois antes de eu nascer, ela dava aula de balé naquele cômodo. O uniforme preto e laranja era de uma menina que tinha sido aluna dela e tinha falecido quando ela dava aula ainda. História número 18. O Dementador Violento, por Jenny. Eu estava dormindo. De repente acordei e vi um fantasma, ou sei lá o que era, parecido com um dementador. Sim, do Harry Potter, olhando para mim. Ficamos ali nos encarando. Então o braço desse ser começou a apertar meu pulso. Eu estava sentindo muita dor e fiquei desesperado, mas não conseguia me mover. A única coisa que eu consegui fazer foi fechar meus olhos e dormir novamente. História número 19. Alucinação, por Gil. Uma vez eu estava sozinha em casa, no meu quarto fazendo tarefa. Do nada comecei a ouvir passos no andar de baixo. Pensei, vou descer para ver, né? Antes de descer, ouvi barulho de garrafas de vidro quebrando, no bar do meu pai. Por um tempão, decidi descer. Cheguei no pé da escada e só vi as garrafas e copos quebrados no chão, e gente gritando na casa. Sério, só tinha eu dentro da casa. Me tranquei no quarto e fiquei lá até meus pais chegarem. Adivinha? Não tinha nem garrafa e nem copo quebrado, e nem gente na casa. História de número 20. A Mão que Balança o Criado Mudo, por Helena. Eu tinha um criado mudo do lado da minha cama. E certo dia, quando eu estava deitado, o criado mudo simplesmente balançou, como se alguém estivesse sacudindo ele. Só que ele era super pesado, não tinha vento e não estava encostado nele. Saí correndo, e até hoje ninguém explicou o acontecimento para mim. História de número 21. O Funeral Sinistro. História por Anônimo. Lembrei que foi minha professora me contou essa história, quando ela tinha uns 15 anos. Tinha costume de explorar cachoeiras com os amigos. Era domingo, eles tinham decidido ir para uma cachoeira que ficava perto de um sítiozinho ali da cidade. Estava todo mundo na estrada, até que apareceu um cortejo bem longe indo para a cidade. Chegando perto, eles viram que não era um cortejo qualquer, era um funeral. O funeral passou pelo meio deles e deu para ver que eram todos homens e usavam roupas pretas. Eles estavam de cabeça baixa, sendo que não dava para ver suas faces. Quando eles se viram para ver o enterro de novo, ele tinha sumido no meio da estrada. Meu avô paterno faleceu, e após o enterro dele, toda a família voltou para o sítio, onde ele e minha avó moravam, pois não queríamos deixá-la sozinha. Meu avô era um senhor extremamente ranzinza, que saía resmungando por qualquer coisa, de qualquer tom, de voz ou de risada alta.
Por exemplo, eu e minhas tia e primas estávamos sentados na varanda, conversando, tentando dissipar, aquele tom de tristeza. Na primeira risada que teve durante aquele dia exaustivo, ouvimos de dentro da casa passos arrastando os pés e o resmungo: Vai tomar no cu! Exatamente como ele fazia quando vivo. Nós todas gelamos e, como se ele estivesse ali ainda, depois de algum tempo, minha avó acabou se mudando do sítio. Caraca! Foram 22 histórias sinistras. Se vocês curtiram, gente, não esqueça, dê aquela força pro canal, se inscreva, deixe seu like, comente ou compartilhe. Eu vou deixar ele no modo escuro para vocês poderem ouvir na hora de dormir. Abraço, até a próxima!